Fala galera, Priscilene na área para mais um vídeo de correção de redação. E hoje, meus finas, vamos falar do quê? Dela, da minha, da sua, do Enem! Glória a Deus no Senhor Jesus, parei de falar um pouco da UniOeste. Vamos falar um pouquinho do Enem que a galera tá pedindo, então vamos aí para a correção. A proposta é a persistência do racismo na sociedade brasileira. Lembrem-se, né, das palavras-chave do tema. Então não basta apenas falar do racismo, das consequências do racismo, dos problemas do racismo, né? É importante você focar na palavra persistência. Então o planejamento da sua redação precisa ser efetivo, haja vista que tem que ter a palavra persistência. É preciso que você deixe evidente o porquê que esse problema ocorre. A série For Life, que narra a história do afrodescendente Isaac, retrata a desumanização sofrida diariamente pelo protagonista por simplesmente ser negro. Simplesmente ser negro. Nesse sentido, a temática da obra está diretamente ligada à sociedade brasileira, visto que o racismo ainda é persistente, causa que agride de forma direta aqueles que ajudaram a constituir a atual nação. Esse grave cenário é amparado principalmente pela ineficácia das leis e pelo acobertamento de parcela populacional. Então, olha só. Percebam, né, que o texto dela, que a introdução dela, está organizada em 3 períodos. Primeiro, ela faz a contextualização do tema, depois ela apresenta a tese e aí ela antecipa os argumentos. Fechou? Deus abençoe, vida que segue, nós que lute. Deus abençoe. O problema está, né, nessa questão da série, então você poderia ter ampliado um pouquinho mais a discussão, tá? Então você poderia ter sido mais enfática falando do racismo, né? Então, assim, ó, desumanização não é sinônimo de racismo. Então, você tem que ter esse cuidado aí para não ser penalizada por tangenciar o tema. Aborda exatamente aquilo que a proposta solicitou, exatamente aquilo que a proposta pediu. Então, fale do quê? Do racismo. Então, eu sugeriria aí que você gastasse umas 3 linhas aí no mínimo para conseguir desenvolver aí o seu texto, tá bom? Para você conseguir aprofundar um pouquinho e aumentar a nota na competência 2 e 3, tá? Então, assim, ó, está diretamente ligada à sociedade brasileira, visto que o racismo ainda é persistente, causa que agride de forma direta aqueles que ajudaram a constituir a tal nação. Fala, né, as pessoas, né? Essas pessoas, eu acho que ficaria melhor, né? E aí aqui você antecipou os argumentos, a ineficácia das leis e o acobertamento de parcela populacional. Eu orientaria você falar, né, do racismo estrutural, desse racismo mascarado, desse racismo que ele é visto, ele é compreendido, mas ele é banalizado, né? Então, assim, é muito importante vocês estudarem, inclusive, a expressão antirracismo, né? Por quê? Porque não basta você ser apenas não ser racista. É importante que você atue e que você lute por essa causa a fim de evitar a propagação desse problema. Tudo bem? Inicialmente, é importante ressaltar que a marginalização contra os negros permanece mesmo com os códigos penais já existentes. Nesse viés, o artigo 5º da Constituição Federal reitera que a prática do racismo é um crime inafiançável, sujeito à pena de reclusão a quem cometê-lo. Contudo, na prática, esse feito torna-se irrelevante toda vez que o indivíduo com mais melanina é atacado com discursos carregados de ódio e comentários pejorativos sobre a cor de pele ou tipo do nariz, e o agressor continua despercebido e ileso. Esse processo fortalece a ideia de que o governo não rege com a própria carta política, demonstrando desinteresse sobre o assunto. Logo, fica claro que a negligência estatal contribui para a perpetuação da descriminalização. Então, olha só, descriminalização, eu quero que você veja esse conceito.
porque ele não se aplica a isso que você está trazendo, né? Ele não é discriminado. Então eu quero, não é descriminalizado, melhor dizendo. Então eu quero que você tenha atenção com isso, ok? Então, assim, ó, quando você menciona, né, os códigos penais já existentes, Código Penal é diferente de Constituição Federal. Então, é importante que você tenha cuidado com isso, tá? Então, assim, ó, reitere, né, eu acho que a palavra-chave aí do seu parágrafo deveria ser a impunidade, né? Você deveria ter mencionado essa questão de impunidade, essa questão que enseja que esse problema continue sendo cometido, que esse crime continue sendo cometido. Afinal de contas, essa sensação de impunidade, essa sensação de que no Brasil nada é punido, nada ocorre de maneira efetiva, sempre há uma brecha na lei, há um jeitinho na lei, deixa evidente que as pessoas podem cometer esse crime e tá tudo bem, entende? Então eu acho que a questão é você reestruturar o seu parágrafo. E aí, quando você traz a Constituição Federal, eu quero que você seja mais efetiva na argumentação. Lembre-se que não basta apenas mencionar o repertório. Não basta apenas você comentar sobre ele. É importante que você descreva esse repertório. É importante que você interprete esse repertório. É importante, aliás, que você desenvolva esse repertório. E como que você vai fazê-lo? Articulando com o seu argumento. Então, eu sugeriria que, para além da Constituição Federal, para não ficar muito superficial, você trouxesse o Joaquim Nabuco quando ele fala da obra da escravidão. Quando ele fala que a obra da escravidão ainda se perpetua até hoje, se materializa, aliás, no racismo, tá? Então eu quero que você amplie a discussão e procure trazer aqui um isto é, e aí você comenta brevemente isso que você colocou da Constituição Federal, tá? Então, assim, não é que ele se torna irrelevante, ele é relevante. A questão é que quando os negros, né, e aí eu quero que você fale os negros, né, são atacados, as pessoas que o fazem sabem que não vai dar nada. Sabe aquela expressão, se nem bandido é preso, por que eu vou ser? Então, é nesse sentido que você precisa ser mais enfática na sua argumentação. E aí, meu amor, eu quero que você traga mais palavras que indicam juízo de valor, né? Traga mais palavras que deixem evidente o seu posicionamento. Afinal de contas, é isso que vale para a banca. Você precisa argumentar, tá bom? Então, é importante aí que você traga essa causa, essa questão lógica, esse raciocínio lógico para o seu argumento, que você deixe evidente que uma vez que a lei ela não é efetiva, uma vez que as pessoas sabem que não vão ser penalizadas, isso enseja, corrobora para que o problema continue existindo. Então é nesse sentido que eu quero que você estruture o seu texto, é nesse sentido que eu quero que você organize a sua produção, tá bom? E cuidado para os parágrafos não ficarem muito extensos, tá vendo? Você às vezes acaba extrapolando um pouquinho, e aí ou a introdução ou a conclusão, um dos dois vai ser prejudicado por isso, tá? Ademais, faz-se necessário pontuar que a problemática é potencializada, evita usar o por causa e substitua por devido ao encobrimento, né? Daqueles que podem ajudar, mas fazem o contrário. A prova disso, a famosa marca brasileira Bombril, presente em muitos mercados nacionais, repostou em 2020 uma esponja de aço denominada como Crespinha, ação que contraria a ideia de Gilberto Freire. Em desacordo com o sociólogo, o acontecimento da miscigenação não ocorreu de forma completamente positiva, sendo que em pleno século XXI, características como o cabelo crespo ainda são rebaixadas e comparadas a algo usado para limpeza. Assim, milhares de brasileiros continuam com um sentimento de inferioridade devido a uma parte social ridicularizar a identidade desses. Destarte, se algo não for feito, o epistemicídio continuará presente no Brasil. Gostei que você mostrou o conceito de epistemicídio, achei muito interessante que você trouxe esse conceito, mas eu sugiro que você explique esse conceito, que você fale, né, desse assassinato aí à cultura, à ideia, à individualidade, né, dos negros. E então você poderia ter explicado esse conceito usando os travessões para isso.
Por quê? Porque além de você ganhar ponto na competência 1, né? Por quê? Porque quando você usa os travessões, você mostra para a banca que você tem domínio da norma, que você tem domínio da língua portuguesa, você também mostra para a banca que você tem conteúdo, tá bom? Então, o que eu senti desse parágrafo? Eu senti que ele ficou muito superficial e você acabou se prolongando demais. Então, por que o racismo persiste? Por quê? Porque as pessoas ainda tratam o racismo de uma forma estrutural. Então, você deveria ter focado nessa questão, né? Então, eu orientaria que você trouxesse primeiro o conceito do Gilberto Freire, né, que fala do mito da democracia racial, no início do parágrafo, logo após o tópico frasal. Por quê? Porque quando você traz aqui, ele ficaria mais fácil para você justificar na sequência. Então, ora, se essa democracia racial existisse realmente, ações como a dessa marca e a de milhares de pessoas que continuam replicando esse tipo de piadinha, esse tipo de brincadeira, esse tipo de tom pejorativo, né, dos negros, não aconteceria, entende? Então, procure escrever o seu parágrafo de desenvolvimento dentro dessa estrutura aqui. Lembrem-se, né? O tópico frasal, que é a parte que você vai trazer aí o seu período inicial, né? Você vai trazer aquilo que a banca vai trazer, que você vai trazer de argumento no parágrafo. Depois você vai trazer a fundamentação, que nada mais é do que a alusão, nada mais é do que o repertório. E aí depois você vai argumentar, trazendo a sua voz, mostrando para a banca que você sabe o que você está falando, e aí, por fim, a reflexão crítica. Então, é nesse sentido que você precisa estruturar o seu texto, cuidando, obviamente, para nunca extrapolar aí o limite de linhas. Por quê? Porque se você acaba extrapolando em um parágrafo, o outro vai ser penalizado por isso. O outro vai sofrer. E aí, nesse caso, foi a conclusão, né? Perceba que se escreveu em um período só, e aí aqui você acabou não pontuando a sua conclusão, você acabou escrevendo ela muito corrida, e aí nós temos 4 linhas aí, 5 linhas, melhor dizendo, para conseguir escrever tudo aquilo que a conclusão exige. Aí fica muito apertado, então há uma tendência aí de faltar alguma informação na conclusão. Primeiro, sempre faça um tópico frasal na conclusão, tá? Então, retome aí a tese, ó. Portanto, é inadmissível que esse problema social persista no Brasil. Então, cabe aí você vai trazer o agente e vai continuar o parágrafo. Mas o ideal é sempre você fazer um período inicial aqui no início do parágrafo de conclusão, retomando aí o tema e de preferência deixando clara a sua tese com palavras que indicam juízo de valor. O Ministério Público, garantidor da ordem jurídica, deve, além de promover a execução das leis, cobrar dos Estados ações como parcerias midiáticas e com grandes empresas, a fim de conscientizar a população sobre o peso de seus atos e estimular mais as discussões sobre o assunto, efeito concretizado por meio de propagandas e postagens com informações a respeito da atual situação. Espera-se que, assim, o racismo aos poucos possa acabe, né? Então, cuidado aí para você não ser utópica, cuidado para o seu parágrafo não ficar muito extenso no sentido dos períodos serem extensos, e cuidado para você trazer exatamente o que deve ser feito. Veja bem, você colocou agente e o Ministério Público, daí você explicou o que ele é. Aí você colocou um agente, outro agente. Aí você trouxe o efeito e outro agente, né? E dois efeitos no caso, né? E aí você colocou como? Por meio de propagandas e postagens. Então ficou muito superficial, especialmente o modo e o meio. Como que isso será feito? Então eu senti falta disso e também achei que aqui, quando você detalhou o Ministério Público, você acabou pecando aí na superficialidade. Você falou de uma maneira muito simples, então você poderia ter aprofundado isso, tá bom? Além disso,
eu quero que você reorganize, né? Procure aqui, quando você vai trazer os possíveis resultados, você faça uma menção à série, né? Para manter aí a coerência. Então é interessante que você traga aí ao final da sua conclusão, você já traga aquilo que foi mencionado no início do texto, de preferência na introdução. Tudo bem? Então, a partir das competências do Enem, nós temos aqui as suas notas, tudo bem? Eu senti falta principalmente na competência 2 e 3, tá bom? Principalmente competência 2 e 3, que é essa questão do repertório, essa questão de conseguir argumentar, de trazer repertório efetivo, de trazer uma argumentação que realmente tenha sido compreendida, legitimada, que tenha aí, né, uma causa e consequência, uma relação lógica no seu texto. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 é a sua nota, meu amor, tá bom? Bora escrever redação? Dúvida, minha filha? Chama a Psilene. Bora, meu filho!